pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver e em mais uma semana em que nós trazemos histórias, contos do nosso querido Humberto de Campos. Se você não conhece a obra que nós estamos estudando, ela se chama Estante da Vida e já iniciamos essa obra alguns programas atrás. Então você pode encontrar outros capítulos, histórias interessantes para você conhecer. Hoje nós daremos continuidade então a este belo livro. Entraremos no capítulo 8º já, até que a gente está indo rapidinho, né? Mas como você sabe, Humberto de Campos sempre traz histórias nas quais ele pesquisa no plano espiritual, são pessoas que ele entrevista, situações que ele vivencia e que depois ele tem autorização para trazer essas informações para a gente através da mediunidade de Chico Xavier. Então, uma obra que vale a pena você conhecer. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salwan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Oi, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É sempre muito estimulante podermos voltar ao tema da doutrina espírita na prática, que é o que Humberto de Campos nos apresenta em suas obras. Já tivemos a alegria aqui de fazer pelo menos 2 completas, que foram Boa Nova, um relato maravilhoso das passagens de Jesus, que Humberto de Campos nos apresenta com o acesso que teve a todos os arquivos espirituais, vendo aquilo que aconteceu, ouvindo como foram os diálogos e trazendo depois para nos revelar aquelas passagens de Jesus, desde o início até o fim do reencontro dele com sua mãe, a nossa querida Maria de Nazaré. E depois dele tivemos também o outro o outro livro de mensagens, Cartas e Crônicas, que também fizemos completo. E agora, com aquele primeiro capítulo que foi muito marcante, o encontro em Hollywood, quando ele entrevista Marilyn Monroe, e nós já fizemos isso, mostramos os lugares, fizemos um segundo programa mostrando os detalhes da psicografia tão perfeita, tão exata de Chico Xavier. Agora nós estamos na sequência dos diversos capítulos, e mais uma vez vamos encontrar sempre referências que Humberto de Campos, utilizando-se até mesmo daquelas histórias antigas, ele utiliza para trazer-nos conhecimentos e conselhos para a nossa atualidade. Então, você que está em casa agora, pode acompanhar a nossa leitura do capítulo número 8, cujo título é qual mesmo, Solange? O Mensageiro da Estrada. E vocês vão ver logo de início que parece que Humberto está se referindo a alguém, ou ele está respondendo a algum comentário que ele ouviu, e então ele está trazendo essa informação, essa resposta. Na verdade, Solange, ele se refere ao missivista, ou seja, missivista é aquele que escreve uma missiva, que escreve uma carta. Isso. Alguém deve ter escrito alguma carta ou algum questionamento a respeito do tema que ele vai tratar. Então, utilizando desta carta, ele vai responder através deste capítulo que foi depois inserido nesta obra Estante da Vida. Por isso que a parte inicial é como se ele estivesse se dirigindo a uma pessoa, coisa que, aliás, ele já fez várias vezes no livro anterior, né? Lembra? Sim, sim. O Cartas e Crônicas, né? Ele faz essa referência. Você nos disse, você questionava, e ele então responde. A mesma coisa ele vai aplicar agora. Vamos então começar? Vamos lá. Vamos lá. Mediunidade a serviço dos semelhantes. Diz você que isso custa caro e fala em renúncia e problemas pessoais. Ou seja, alguém escreveu questionando essa circunstância da mediunidade, essa ponte, este intercâmbio entre os dois mundos, ser colocado a serviço dos outros. E nesta carta, a pessoa que escreveu dizia que isso custa caro e é preciso ter muita renúncia, eu tenho problemas pessoais, como é que eu posso me dedicar? E então, com esse breve resumo inicial, Humberto de Campos vai começar a tratar dessa temática. Vamos continuar a leitura. Mas esquecerá você dos benefícios que os dotes mediúnicos trazem a todos aqueles que os mobilizam na extensão das boas obras? Você critica que custa caro, que você tem problemas pessoais, você se colocar a sua mediunidade a serviço do semelhante, mas Humberto vem dizer, mas você se esquece então dos benefícios que as pessoas têm quando elas se colocam a serviço
do seu semelhante, quando elas utilizam a mediunidade para ajudar, amparar, auxiliar, você está se esquecendo, ou você não se recorda disso, né? Quantas vezes o receituário mediúnico salvando vidas, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e de outros médiuns, que receitavam medicações, ou mesmo através de Eurípides Barçanufo, que sabia como tratar de doenças, mesmo à distância, sem que ninguém precisasse trazer o doente até ele. Fenômenos mediúnicos de todos os tipos ligados ao benefício da saúde orgânica, da saúde mental, mesmo ao amparo dos espíritos necessitados, perdidos no cipoal da ignorância depois da morte, que podem encontrar-se consigo mesmo, abrir os olhos, ver os acertos e erros. Você não acha que diminuir a obsessão de uma criatura que está perdida, pensando em suicídio, graças ao esclarecimento da entidade perturbadora, isso não é um benefício? Ele, obviamente, não citou todos estes casos, porém, ele está se referindo às grandes e boas coisas que, através do processo mediúnico, continuamente acontece, favorecendo os que estão precisando. E não é agora, com o espiritismo, que isso acontece. O fenômeno mediúnico é natural do organismo biológico. Em todas as épocas da humanidade, você vai encontrar fenômenos mediúnicos. Ou você pensa que a referência que a Bíblia faz à abertura do mar Vermelho para o povo passar, não é um efeito mediúnico? Ou mesmo as pragas que Moisés rogou no faraó para que acontecesse a libertação do povo, não representa um efeito dessa mediunidade? Você não vai poder negar que o primeiro livro psicografado era um livro de pedra, escrito por Deus no alto do Monte Sinai, um efeito mediúnico? A materialização do alimento, no chamado maná, que caía do céu todas as madrugadas para o povo poder alimentar-se, isso falando só do Velho Testamento. Há inúmeras e inúmeras outras passagens bíblicas referentes a essa utilização desse portal entre os dois mundos, naturalmente dentro da ética, da simplicidade, da pureza, do desprendimento, e que agora Humberto de Campos está invocando. Ora, você por acaso não se recorda de quantos benefícios, apesar dos seus problemas pessoais, do quanto isso custará ao seu descanso, apesar disso, a mediunidade pode produzir? E ele continua explicando isso na sequência. E Humberto vai continuar ainda nessa mesma toada, inclusive falando sobre o próprio médium, os benefícios, não apenas aqueles benefícios que as pessoas tiveram através dessa mediunidade, mas como o médium mesmo se beneficia disso. Porque ele fala o seguinte: você se esquecerá quantas vezes a empresa do bem lhe retirou o coração às garras do mal? Pense nisso, meu caro escritor, e não atire fora as suas vantagens que superam de muito os obstáculos que porventura lhe estorvem a vida. Então, provavelmente era um médium cansado, um médium que não queria ter muito trabalho, não queria se vergar às responsabilidades do exercício do mandamento mediúnico, da tarefa mediúnica, que estava aí se queixando. Eu tenho meus negócios, eu tenho que cobrir a minha vida, eu tenho que botar comida em casa, eu não tenho tempo para descansar, eu quero passear e não posso. Isso é muito chato. E aí Humberto está lembrando, além das vantagens que através de um médium, o mundo espiritual pode oferecer aos aflitos, também o quanto os espíritos amigos, ao encontrarem uma ferramenta que aceite ser dócil à sua influência, haverá de beneficiar a própria criatura, que na condição de ponte entre os dois mundos se oferece e exercita de uma forma desinteressada esse contato. Então, você mesmo que está me assistindo, nos assistindo, você não imagina em 24 horas apenas de um dia, você que tem que sair de casa para trabalhar, você que tem que andar no trânsito, você tem que pegar ônibus, você tem que passar por lugares, às vezes não muito urbanizados, às vezes inóspitos. Você não imagina quantas entidades estão
reunidas no mundo invisível para que você não sofra um acidente, para que não aconteça um mal feito na sua direção, para que entidades inferiores não consigam te intuir negativamente para você tomar um caminho que te levará para um ponto perigoso. Você já imaginou? Além disso, quantas bobagens a gente come, quanto pensamento ruim a gente tem, quantos hábitos malsãos nós nos permitimos, o que poderá produzir doenças, e você não imagina quanto tratamento o nosso corpo recebe quando o corpo está repousando, nosso espírito está fora. Já imaginou, dentro do seu corpo, quantos tumores já não foram extirpados por espíritos sem anunciar que fizeram a cirurgia? E isso você não sabe, mas a mediunidade pode propiciar. Então, depois de fazer esse quadro, que é um quadro que nós estamos ampliando com os nossos comentários, mas que envolve tudo aquilo que a mediunidade representa, não apenas no aspecto da renúncia para trabalhar, mas como também do prêmio para aquele que trabalha. O Humberto agora fala para ele que tem uma história, eu vou contar para você, uma historinha que é interessante, que eu vou atualizá-la para os tempos atuais, mas que vai te explicar alguma coisa do que eu quero dizer, não é? A Solange vai voltar ao texto, vamos lá? A esse respeito, conto a você, em versão nova, uma lenda antiga que corre o mundo cristão desde longo tempo. Certo homem que se reencarnara a fim de educar-se em duras provas, quais sejam a doença, o abandono, a solidão, montou a choupana que lhe serviria de casa à beira de uma estrada deserta e poeirenta, na proximidade, no beiral de fundo vale, no qual uma fonte permanente mantinha naquele chão seco uma larga faixa de verdura. As plantas cresciam no fundo do vale graças a essa fonte que constantemente jorrava, sem que nada interrompesse, mesmo o calor, mesmo o verão, não interrompia o seu fluxo. Viajores iam e vinham, e, fossem eles ocupantes de carruagens ou simplesmente pobres romeiros a pé, ei-los que paravam junto ao casebre, contentes e agradecidos por encontrarem ali, com o homem solitário, uma bênção muito rara na região: a água pura. Ora, então, veja só, veja o cenário. O cenário que o nosso querido Humberto está relatando. Um homem que teve que reencarnar numa situação de dificuldade, uma situação de angústia, de pobreza, de solidão, de isolamento. Este homem, ele montou a sua choupana de pobre numa região muito isolada, pequena, numa região de difícil acesso, onde havia uma estradinha poeirenta. E lá de cima ele podia ver que lá no fundo do vale havia uma fonte, porque a região era muito verdejante e somente onde há água as plantas proliferam. Então ele colocou-se ali como alguém que podia exercer uma tarefa. Ele poderia então encher um cântaro naquele lugar distante da estradinha, e com esse trabalho de ir buscar água, ele deixaria esta água à disposição daqueles que passassem na estrada poeirenta. Obviamente, vitimados pelo calor, pelo longo trajeto, essa seria uma atitude generosa por parte daqueles que estão tentando diminuir o momento agreste, o momento áspero de uma viagem longa. Então você vê que era uma atividade espontânea. Ele não cobrava para pegar aquela água, não cobrava para dar aquela água, e todo mundo passando ali: ai moço, aqui está tudo tão quente, eu estou com uma sede, o senhor não tem aí nada para poder beber? E ele oferecia essa água. E aí, o que aconteceria? Vamos seguir, porque Vamos lá. O ermitão, esse homem solitário, em demonstrações de bondade incessante,
Várias vezes, diariamente, descia a encosta agressiva até o manancial e enchia o cântaro, não é? Aquela moringa de água, regressando o caminho acima, tão só no intuito de oferecer água cristalina aos viajantes diversos. Então você vê, né? Não é pegar água aqui no corguinho, como o povo fala, né? Aqui tá passando um riozinho, pega um pouco d'água. Ele estava longe, né? Ele tinha que descer, lá enchia a moringa, enchia o reservatório, e depois ele tinha que subir com o peso da água. Mas ele fazia isso várias vezes por dia, porque primeiro ele também tomava, e depois ele dava aquela água para quem passasse pela estrada. Então era um trabalho de sacrifício, é um esforço, que algumas vezes por dia ele tinha que empreender à custa de nada de retorno. E quem é que se beneficiava? Vamos ver na sequência, vamos lá. Na tarefa de auxiliar, entrou em contato com um espírito angélico, a quem o Senhor incumbira de velar por todos os que transitassem pela extensa rodovia. E o eremita, profundamente emocionado e feliz, passou a chamar-lhe anjo da estrada. Ou seja, depois dele iniciar esse trabalho, se colocar à disposição, buscar água, trazer para os viajantes, o que acontece? O Senhor concede a um anjo a possibilidade de velar por todos os viajantes daquela região. Na verdade, Solange, nós aprendemos na doutrina espírita, quem fala sobre isso para nós é o espírito André Luiz, já no livro Os Mensageiros, lá nos capítulos finais, quando ele conta que eles estão fazendo o evangelho rural, o evangelho no campo, ele, o Aniceto e o seu amigo Vicente, quando eles escutam a notícia de que um burro numa carroça deu coice no carroceiro e ele está lá ferido. E quem os avisa é um espírito que é responsável por aquele trecho da estrada. Ou seja, André Luiz informa aquilo que os espíritos em outros caminhos também estão informando, e aqui o próprio Humberto de Campos está afirmando, que todos os trajetos estão submetidos à guarda e à proteção de bons espíritos, para evitarem que acidentes desnecessários venham a acontecer por interferências inferiores junto aos motoristas, junto às pessoas incautas. Então as estradas, mesmo as mais simples, porque lá no livro Os Mensageiros, Solange, isso acontece na zona rural. O que passa ali? Galinha, pato, porco, ou uma carroça ou outra. Mas tinha um espírito destinado a tomar conta daquele trecho. E quando chega Aniceto para ver o que aconteceu, ele se apresenta: eu sou o guardião deste trecho da estrada. E aí ele explica: mas você não teve como tirar e impedir que o animal fizesse isso? Pergunta o Aniceto, e ele responde: sim, eu tentei fazer de tudo, mas esse homem hoje, ele foi tão violento, porque ele costuma bater muito nos animais, mas ele hoje estava tão irascível, tão assim violento, que nem o burro aguentou e deu um coice nele para se defender. Infelizmente eu não pude evitar. Não, é verdade, você tem razão, disse o instrutor. Ou seja, ali naquele trecho de estrada poeirenta aqui da história do Humberto de Campos, o que havia? Havia um espírito que tomava conta daquele pedaço. Sempre existiu e sempre vai existir. Em áreas urbanas, em áreas não urbanas, em áreas rurais, em áreas agrestes, onde exista um caminho, haverá uma entidade generosa, dentro da evolução que lhe compete, do nível evolutivo que ele pode desenvolver isto, como responsável por diminuir as surpresas, os acidentes que possam acontecer ali. Diminuir, não é impedir. Então, quando isso está acontecendo, o que ele percebe? Humberto de Campos diz: aquele anjo, aquele espírito que tinha o cuidado de preservar os transeuntes, ele não tinha nenhum lugar onde os transeuntes pudessem matar a sede. Porém, quando esse homem, esse ermitão, que tinha como punição de suas vidas passadas a tarefa difícil de renascer pobre, sem amparo nenhum e na solidão, resolveu estabelecer-se ali e, vendo a água disponível lá embaixo, passou a ir buscá-la com alegria no coração. Esse espírito, cuja função é melhorar
o trajeto das pessoas, viu neste servo um companheiro, um espírito amoroso que agora vai tornar menos áspera a viagem daqueles que passam pela estrada. Então, obviamente, este ser que veio à Terra com um compromisso para enfrentar seus próprios defeitos, encontrou um espírito amoroso cuja tarefa era justamente diminuir os riscos de quem andava pela estrada. Assim, este espírito passou a também conviver com o ermitão, tentando ajudá-lo, tentando ampará-lo, dar-lhe força, porque era um trabalho que até então ninguém tinha feito e estava beneficiando muito os transeuntes, não é? É isso mesmo, nós vamos ver que eles vão estabelecer uma amizade. Olha só o que Humberto de Campos vai continuar. Estabeleceu-se para logo entre os dois suave convívio. Nenhum dos passantes lhe viu celestial companheiro. Entretanto, para o solitário, aquele benfeitor espiritual se transformara em presença sublime. Se ele estava cansado, eis que o anjo lhe restaurava as energias. Se ele ficasse doente, recebia do anjo o remédio salutar. Se ele ficasse triste, o anjo lhe fazia exortações confortativas. E quando ele estava em dúvida sobre doenças e dificuldades naturais do cotidiano, o anjo ele tomava as sugestões do anjo tocadas de amor. Não desanime, tudo vai passar. Então esse espírito cuidava dos viajantes, mas também cuidava do ermitão. O amigo do céu descia com ele até a fonte, tantas vezes quantas fossem necessárias. Ajudava-o a transportar o grande vaso cheio, narrava as suas histórias nas mansões divinas, recobria a sua alma de tranquilidade e alegria serena. Ele então, não é porque ele ia, vai lá embaixo buscar água, eu fico te esperando aqui. Não, o anjo ia com ele e intuitivamente ia lhe falando: olha, desse lado de cá tem coisas tão maravilhosas, você nem imagina. Vai ser uma bênção quando você puder estar conosco, porque o bem que você está fazendo vai ajudar muitas pessoas. Ninguém pode lhe dar valor agora, mas você não sabe que Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Você não vê aqui mesmo, nessa região tão áspera, tão seca, o Senhor abriu uma fenda na terra para que o sangue da vida, a água, pudesse brotar, e você está transportando esta água da vida para muitos que não poderiam chegar aqui embaixo. Então o anjo ia falando com ele durante esse trajeto. O anjo, ele diz aqui que o anjo ajudava ele a carregar o balde, né? Mas é de outra forma, né? Me faz lembrar aqui a história, abrindo um pequeno parêntese do Chico, né? Que o Chico um dia chegou de madrugada do trabalho mediúnico, e quando ele entrou em casa, nossa, um cachorro que ele tinha de estimação tinha tido uma diarreia e tinha sujado toda a sala, que é uma sala, era copa e cozinha tudo junto, aquelas fezes espalhadas, e o cachorro com esse problema não teve como fazer lá fora. Aí o Chico olhou para aquilo, já era quase metade da madrugada, 2, 3:30 da manhã, cansado, né? Cansado de ter trabalhado o dia inteiro, de ter levantado cedo, e ainda agora chegando em casa, precisando dormir algumas horinhas. Aí ele pensou: puxa vida, amanhã minhas irmãs vão ter muito trabalho para limpar isso aqui, né? E ele foi se endereçando para o quarto dele, onde ele ia dormir. Aí quando ele chegou na porta, ele viu Emmanuel parado assim. E Emmanuel lhe pergunta: quer dizer então que o Senhor vai deixar este serviço todo para a pobre da sua irmã, que trabalhou o dia inteiro para fazer a sua roupa ficar limpa, para cozinhar comida para o senhor ter o que comer, para assear a sua casa? Você vai deixar isso para ela? Aí o Chico ficou olhando assim. Daí o Emmanuel falou assim: vamos limpar essa sujeira. Vamos. Aí o Chico pensou, né? Tudo bem, vamos. Mas eu vou ficar com o balde e com a vassoura. E o senhor vai ficar com o quê, né? Com isso mesmo, limpa aqui, limpa lá, né? É mais ou menos isso. O Emmanuel mandou: vamos limpar, vamos. Mas quem foi fazer é o próprio Chico. Então aqui no caso, o anjo vai com ele, ajuda ele a carregar. Mas ajuda só figuradamente, né? Dando ânimo, dando estímulo, fazendo sentir-se feliz e útil. Isso dá força, né? Mas
quem teve que suar mesmo a subida e a descida era o pobre do ermitão. E olha o que Humberto diz aqui, que o anjo narrava as suas histórias, a história desse senhor nas mansões divinas. Das mansões divinas. As suas histórias das mansões divinas. Isso, do que acontecia nos diversos lugares, né? Nas estrelas, nos lugares superiores, porque o anjo já era um anjo, já estava avançado, né? Já estava elevado. Imagina que alegria, por isso que ele se cobria de alegria, de tranquilidade. É muito bonito você poder ouvir essas informações no plano espiritual, ter uma companhia privilegiada como essa. Que às vezes quando uma pessoa tem uma boa conversa, tem uma coisa estimulante, que é gostoso você ouvir, o tempo passa e você não nota. Você fazer uma caminhada, se você vai andar 6 quilômetros, se você está sozinho, você anda aqueles 6 quilômetros, fica aquele negócio que nunca termina. Agora você pega um amigo ou uma amiga que vai andar com você e ela tem uma conversa agradável, conta histórias, você dá risada, você descobre coisas. Quando você vê, já acabou os 6 quilômetros. Num instantinho. E você fala assim, nossa, já acabou. Muito rápido. Né? Já acabou. Porque a sua mente não está presa ao caminho. Faça um teste. Eu já fiz. Pegue um livrinho de mensagens. Esses livrinhos que você abre assim, tem meia dúzia de frases só em cada folha. O Chico tinha muitos livros assim, de autoajuda, falando sobre temas variados. Deixe ali junto do banco do motorista. Você é motorista, você está guiando. Você chega no trânsito, você tem que parar num semáforo. Você vai falar, nossa, mas esse semáforo nunca acaba. Que coisa demorada, coisa terrível, coisa difícil de ter que ficar esperando aqui, eu estou atrasado. Ao invés de você ficar fazendo isso, faça o seguinte, parou o carro, pega o seu livrinho, abre em qualquer página e começa a ler o que está ali. Você vai ler. Às vezes tem 8 linhas, 10 linhas. Você perceberá que entre parar o carro, pegar o livro e começar a ler, antes de você chegar no fim, você vai ver alguém buzinar atrás de você dizendo, escuta, abriu o semáforo, você vai ficar aí distraído. Você fala, nossa, já passou? Já. E por que antes demorava? Porque antes você ficava olhando para o semáforo. Meu Deus, essa luz não muda, eu estou atrasado, e não muda. E 1 minuto, fica 10 minutos. Agora, se você distrair e você começar a perceber outra coisa, aquilo vai voar. Eu vou dar uma outra dica, que eu acho que é ótima, que eu também uso. Para você que tem um fone de ouvido, algum aparelho, um celular ou qualquer outra coisa desse tipo, você pode se conectar. A TV Mundo Maior, a TV Alvorada Espírita, lá tem um programa tão bonito que se chama O Espírito da Letra. E nesse programa você encontra vários livros sendo lidos, analisados, capítulo a capítulo. Então você pode colocar, você está no carro, no trânsito, você está numa fila de banco, você está em algum lugar que você tem que esperar, você coloca o seu fone de ouvido, coloca nesse programa que você gosta e você vai ver que tudo vai passar tão depressa, você não vai nem notar. E o que é legal é que você vai aprender. Esse tempo que você estará esperando, você vai absorvendo conhecimentos, você vai aprendendo mais sobre a doutrina espírita, sobre as obras do Espírito André Luiz, que são tão bonitas, ou até mesmo aqui, sobre este livro tão bonito que nós estamos lendo, que se chama Estante da Vida, assistindo capítulos anteriores. Humberto de Campos sempre traz breves histórias. Então, quando você está lá, você vai escutando e tudo passa muito mais rápido. O anjo sabe que é trabalhoso, que é penoso, que é cansativo. Então, o que o espírito amoroso está fazendo é insuflando ânimo, é dando uma distração mental, é fortalecendo a vontade para que aquele homem continue fazendo o que ele está fazendo, não é? Vamos continuar? Por quê? Quem é que se beneficiava? Eu tinha dito isso. Vamos ver quem se beneficiava. Está escrito aqui, ó, os viajores que iam e vinham, fossem eles ocupantes de carruagens ou simplesmente pobres romeiros a pé. Eles iam e vinham. Eles é que bebiam, eles é que usavam. Olha lá em cima, ó. Pobres romeiros a pé. Eles que paravam junto ao casebre, contentes e agradecidos, por encontrarem ali, com o homem solitário, uma bênção muito rara na região, a água pura. Então você vê, todos se beneficiavam. E agora, naturalmente, o anjo também protegia o pobre do ermitão. Porque de uma certa forma, o ermitão, esse homem solitário, ele era as mãos do anjo.
Ele era as mãos, ele executava coisas que muitas vezes o anjo não tinha como plasmar ali um copo d'água para as pessoas no meio da estrada. Então, ele era as mãos desse benfeitor. E ele ficou ali, Solange, quanto tempo? Uma semana? Duas semanas? Nós vamos ver ano? agora. Vamos ver o quanto tempo o ermitão ficou ali? Vai lá. O tempo passou e 30 anos dobraram sobre aquela amizade entre duas criaturas domiciliadas em mundos diferentes. Ou seja, 30 anos se passaram e eles mantiveram esse contato, essa amizade entre plano material e plano espiritual. Cada um no seu plano respectivo. Mesmo. Cada um fazendo a sua parte. Mas o pobre do ermitão não via esse espírito. Ele não sabia que essa entidade estava com ele. Ele apenas sentia. Ele tinha essa visão interior. Ele se sentia feliz. E é importante que a gente se lembre, porque às vezes os bons espíritos, eles precisam manter esse anonimato, justamente para a gente não ficar dependente deles, para a gente não fazer só quando eles estão por perto, ou só se eles estiverem conversando, nos ajudando, nos estimulando. Não, a gente precisa fazer por nossa vontade. Porém, quando você faz, os espíritos costumam dizer assim: olha, você está protegido não por aquilo que você é, mas por aquilo que você faz. A proteção que nós temos autorização para te dar não é porque você é um ser luminoso, vindo de outro sistema sideral, e por isso você merece que nós estejamos ao seu lado como se fôssemos os batedores que vão à frente das autoridades. Não, não, não. Você não está sendo ajudado por causa disso. Você está sendo protegido por aquilo que você está fazendo de bom para os outros. Quando você parar de fazer isso de bom para os outros, nós não podemos mais cuidar de você. Vamos cuidar de alguém que esteja fazendo aquilo que você parou de fazer. Então, essa noção que os espíritos sempre nos passam, também aqui está sendo testada, está sendo colocada em prática. E agora a gente vai acompanhar, depois desses 30 anos, 30 anos, imagina você estar fazendo isso, precisa perseverar, não é mesmo? 30 anos, diria uma frase muito feita, muito costumeira, a ser dita por muita gente: 30 anos não são 30 dias, não é? São 30 anos, é uma vida. Então, ele passou servindo. E aí, vamos ver a continuação. A estrada era sempre uma estalagem da natureza, acolhendo viajores que se renovavam constantemente. Mas o ermitão, conquanto satisfeito, mostrava agora a cabeleira branca e os ombros caídos. Certa feita, um homem prático, de passagem pelo lugar, e enxergando a cabeça vergada ao peso do cântaro bojudo, observou e aconselhou: olha só que interessante, não tem gente para dar palpite sempre, né? É a história do velho, do menino e do burro. Lembra da história do velho, menino e o burro? Ah, esse burro, vocês dois em cima, coitado do burro. Aí o velho descia: ah, mas que coisa horrorosa, uma criança que tem saúde vai andando em cima do burro, e o pobre do velho a pé. Aí o velho tirava a criança e punha a criança no chão e ele subia no burro. Ah, e agora esse velho preguiçoso larga a criancinha puxando o cavalo como se ela fosse escrava. Aí o velho descia e deixava o burro sozinho. Mais adiante falavam para ele: dois burros, um moleque e o velho podendo subir no burro, e o burro sozinho, andando sem peso nenhum. Nunca vai ter sempre palpiteiro no seu caminho. E aí o que acontece? Um dos passantes, 30 anos, o cara já tinha ficado velhinho, sabe, de subir e descer aquela rampa, já estava desgastado, uma vida de sacrifício. O anjo não falou, o anjo não trazia arroz, feijão para ele, o anjo estimulava, mas ele tinha que se virar para comer, para fazer sua comida, para ajuntar alguma coisa, porque ele era pobrezinho. Então, ele se desgastou bastante, era uma vida difícil. E aí, então, 30 anos depois, ele estava lá ainda servindo, né? Cabeça branca, ombro arcado, carregando aquele pesado recipiente de água, quando passou um cara pela estrada e viu o pobre do homem assim. E aí, o que ele falou, Solange? Amigo, por que um sacrifício assim tão grande? Não seria melhor e mais justo transferir a casa até a fonte, ao invés de buscar a fonte para a casa? Nossa, meu Deus. Realmente, né? Você tem que descer e subir toda hora. Por que você já não muda lá para baixo e fica na boca da fonte? Que coisa maravilhosa, a água já está ali na porta da sua casa.
Não faz muito sentido você ter todo esse sacrifício. Parece lógico, né? É o conforto, Ai, que bom, que boa. O cara ficou maravilhado quando ele ouviu isso. E o que ele fez? E aí? O doador de água estremeceu de alegria. Nossa, o homem ficou muito feliz. Como? Eu não pensei nisso antes, ele disse. Então, da ideia até a realização, passaram-se poucos dias. Poucos dias. Ele já começou a montar as coisas, desmontar as coisinhas. Eu vou levar lá para baixo, eu vou ficar ali na beira da fonte. No entanto, ao carregar o velho material da velha choça para aquela reentrância confortável do vale, eis que esse ermitão, aí sim, ele enxerga o amigo angélico, o anjo que estava com ele há 30 anos. E esse anjo estava chorando copiosamente. E ele então, assustado com isso, pergunta: Anjo bom, por que você está chorando? E a resposta veio rapidamente. Pois então você não nota? Disse o anjo. O Senhor me concedeu a tarefa de proteger as vidas de todos aqueles que se arriscam na estrada. Enquanto você se achava ali, oferecendo água limpa aos que viajam com sede, eu tinha a permissão de também trocar com você as bênçãos que o Senhor me mandava dar a todos, as bênçãos da amizade. Porém, agora, se você prefere o menor esforço e vai ficar lá embaixo, eu não posso ir lá embaixo ficar com você. Eu tenho que me resignar, eu tenho que aceitar ficar longe de você, porque meu trabalho é aqui na estrada, esperando que alguém se decida, quem sabe, fazer o que você fazia antes, a cooperar comigo, junto dos viajantes, que eu tenho que amparar na condição de zelador do caminho. Ele não era protetor do ancião, não era protetor do ermitão, ele era protetor da estrada. Enquanto o ermitão estava na estrada, eles travavam essa relação. Mas quando o ermitão resolve descer e ficar lá no conforto, o anjo não ia deixar de cumprir a sua missão para ficar lá abanando o pobre do velhinho. 30 anos de dedicação, hein? 30 anos. Mas o anjo não ia poder acompanhá-lo. Porque a tarefa do anjo era uma. E a tarefa do homem agora, ele queria ser outra. Queria fazer de outro jeito. E aí, Solange, o que o homem ficou feliz? Então, o eremita não hesitou. Quer dizer, pensando nisso tudo, ele parou, ele suspendeu toda a mudança e tornou ao lugar primitivo. Retomou a sua venturosa paz de espírito ao pé da multidão anônima a que prestava serviço. Ou seja, ele parou a mudança, ele mudou de ideia, falou, não vou mudar mais, ele ficou ali na beira da estrada e preferiu trabalhar e ser feliz em companhia do mensageiro celeste com quem partiu para o mais além no dia em que lhe surgiu a morte do corpo. Ele também vai perder o corpo. E quando isso aconteceu, quem estava ao lado dele para levá-lo de volta àquelas mansões celestes? Esse anjo amigo. Esse anjo amigo, então, pôde recolhê-lo como ajudante, como aquele que tinha a tarefa. Imagina que você é o zelador de um trem de passageiros. Só que nesse trem de passageiros tem um monte de gente, mas não tem nenhum vagão-restaurante. O trem não tem lugar onde as pessoas possam comer nem beber água. Mas imagina que em determinada passagem entra uma pessoa fez lá na sua casa um isopor cheio de bebidas, de água, para servir espontaneamente. E então você vê, nossa, tem um velhinho passando fome, dá um pouco de água para aquele. Aquela pessoa começa a andar com você pelo trem e ela fica cuidando daqueles que estão precisando de alguma coisa. Aí ela percebe que tem bastante gente, ela fala com os amigos trazem mais na próxima parada, e ela fica, você é o zelador, ele não tem nada a ver com você. Você que entrou no setor de trabalho dele. Porém, a partir daí, aquele que é o cuidador, né, o que está tomando conta do vagão, dos vagões, ele sabe que pode contar com você. Ô fulano, você tem aí uma coxinha que tem uma pessoa muito, muito idosa que está passando fome, ela não comeu nada. Dá uma coxinha para ele lá. Ou pega esse copo de água e entrega para aquela outra senhorinha. Ah, pode deixar que eu faço isso. Então,
esse anjo é justamente esse que toma conta do vagão do trem, ou do trem todo. E aquele ajudante passa a ser o seu aliado. Você não foi atrás de pedir um emprego, dar um emprego para alguém, preciso de um ajudante que traga água para esse povo. Não, uma pessoa se dispôs a fazer. E à medida que isso acontece, o próprio tomador de conta, o zelador daquele povo todo se sente agradecido e passa a ser solidário com aquele que está lhe prestando esse serviço. Quando a gente vê que é interessante que o anjo, ele não diz para ele, não faça isso, não, você vai me abandonar aqui, nada disso, você não pode largar o trabalho. Não, ao contrário, de uma certa forma ele estava chorando, mas ele disse, eu tenho que me resignar, eu tenho que aceitar aquilo que você está decidindo. Se você está resolvendo seguir por esse caminho, eu tenho que aceitar e eu vou seguir o meu caminho. Então a gente vê que o plano espiritual ele não nos violenta, ele acata as nossas decisões e nós seremos responsáveis por elas. Isso muito bem lembrado, Solange. Isso mesmo. Aqui agora, só para a gente fechar, Humberto traz uma breve explicação sobre a história. Como é fácil de ajuizar e de ver, meu caro amigo, abençoe a sua possibilidade de descedentar, a sua possibilidade de matar a sede dos peregrinos da romagem terrestre com as águas puras da fé viva, esclarecimento, pacificação e consolo, sem se fixar nos eventuais sacrifícios que isso lhe custe. Você compreenderá um dia que vale muito mais livrar-se alguém de aflições e tentações junto dos espíritos benevolentes e amigos que viver à conta de nossas próprias imperfeições das existências passadas, e que é muito melhor desencarnar sofrendo, mas servindo ao próximo em favor da sua própria libertação espiritual, do que ter de acompanhar o desgaste repelente do corpo físico na velhice, pouco a pouco, estando na facilidade, no descanso, sem fazer nada, justamente para logo depois afundar de novo no momento da morte, naquela corrente profunda das nossas paixões e dos nossos desequilíbrios. Porque justamente foram paixões e desequilíbrios que fizeram o ermitão precisar renascer nessa condição de solidão, pobreza, de doença. Se ele não tivesse feito nada, ele ia morrer do mesmo jeito. Só que ele não teria nada a esperar por ele. Mas agora que ele esqueceu um pouco da dor, esqueceu de si, e apesar de todo o tempo e todo o esforço ele foi ser útil, o anjo estava do lado dele. Muito legal. Para mim o que fica dessa lição é justamente isso, é que a gente precisa esquecer de si mesmo, precisamos nos esquecer. Quando nós pensamos nos outros, trabalhamos para levar alegria, conhecimento, aquilo que nós pudermos, quando nós fazemos isso para os outros, nós vamos ver que nós nos tornamos, de uma certa forma, fontes pequeninas, mas fontes que vão levar um pouco dessa água cristalina, que vão levar um pouco desse alento. E não porque nós tenhamos mérito, mas porque também se associam a nós esses espíritos queridos que querem beneficiar essas pessoas. Então nós nos tornamos instrumentos deles. Veja só, quando não tem ninguém que quer fazer um determinado serviço porque ele é ruim, pegue a chance. Porque, puxa, ninguém queria, eu me candidato, eu vou fazer o melhor que eu posso. É difícil? É difícil, mas para fazer o que é fácil, está sim de gente candidatando-se para isso. Eu quero justamente me testar, e é justamente nessa hora que Deus sabe que tipo de trabalhador você é. Pense nisso. É bom que quando a morte nos procurar, ela nos encontre trabalhando. Né? É a melhor forma. Mesmo que trabalhando já estejamos de cabelo branco, de ombrinho arcados, um pouco cansados pela longa jornada, mas sem reclamar. É importante que a gente siga sempre. Não esquece disso, tá bom? Isso mesmo. Obrigado. Um grande abraço. Até o próximo. Até a próxima, alegria de viver. Tchau. Tchau.